amados e queridos irmãos, a paz do Senhor e bem-vindos a mais um Santarém Podcast, agora na segunda parte, relacionada ao rei Salomão. E estamos aqui com os nossos convidados novamente, né? Aqui o nosso irmão Mateus, que vai estar aqui na assistência, o outro Mateus. Né? Temos o Lucas Mateus que está atrás das câmeras, mas o irmão Mateus está aqui assistenciando hoje a gente. E o nosso convidado de hoje, continuando o nosso estudo, né? É o irmão Alisson. Amém? E vamos dar início sobre o rei Salomão. É o de 1 Reis, capítulo 3, aí os versículos 5, 6 e o 14. Aí, irmão Alisson. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste livro. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Amém. E agora tá tratando do Salomão de forma mais breve, tá? A gente vai só dar alguns destaques ao Salomão, não vou adentrar no texto todo do rei Salomão. A gente vai só falar alguns pontos que são relevantes. Se despertou a mãe, é Betseba. Betseba. Obrigado. É porque é Batseba. É porque são muitos nomes, gente, não dá pra gravar tudo. Por isso que eu perguntei se ele lembrava. Aí o que acontece? O rei Salomão, como a gente entrou naquele texto, ele vai lá e pede a Deus sabedoria, né? E a partir dali, Deus concede a ele para que ele possa governar, né? Só que o que adianta a pessoa ter sabedoria e não saber usá-la? É aquele negócio, eu te dou a ferramenta e você não saber utilizar. Vamos supor que eu te dei uma maquita. Aí o irmão assim, bom, eu não sou dessa área de trabalho, como é que funciona isso daqui? Vou virar uma parede como? Você não tem nem... Aí muita gente questiona o Salomão porque ele pediu sabedoria, mas ele não pediu também orientação de como utilizar sabedoria nos momentos certos, entendeu? Aí fica essa dúvida, será que ele usou bem, será que ele não usou bem isso? Ou usou em determinados momentos, que é o caso lá do bebezinho, todo mundo conhece a história famosa, Tora no meio, né? Será que ele usou isso, essa sabedoria da forma apropriada? Porque o Davi, a sabedoria dele era muito simples. É como eu falei, educação veio do campo, ele nunca se preocupou, ele foi uma pessoa muito ligada a Deus, dependia muito de Deus. Salomão talvez tenha pedido essa sabedoria para não ter tanta essa dependência o tempo todo de Deus. Caramba, isso aqui é uma microfone, sai do nada. Que isso, hein? O cara baixou o Sócrates aqui. Escapuliu essa, gente. Saiu assim do automático. Mas peraí, depois de todas as besteiras que aconteceram dentro da família de Davi, quando Davi estava no seu leito de morte, pelo menos ele aconselhou a Salomão. A gente vê aqui no capítulo 2, bora ver, 1 Reis, capítulo 2, diz assim, bem rapidinho. Aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser homem. Primeiro conselho dele, seja homem. Por que será que ele disse isso? Mas tudo bem, vamos continuar. Guarda a observância do Senhor, ou seja, o que ele ensinou a respeito da palavra de Deus, da Torá e todo o resto, guarda. Teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Por quê? Porque ele disse isso, olha, aí o 4 completa. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse: te faltará sucessor ao trono de Israel. Porque os filhos de Davi fizeram tanta besteira. Como é que ele ia encontrar um filho ao qual seja capaz de pegar o reino e dizer: olha, o que Davi fez eu vou assumir, vou fazer melhor. Então ele disse para Salomão: olha, se você quiser ser um rei de verdade, então pelo menos analise as escrituras
leia, busque bastante, aprenda com os mais velhos, retenha os mandamentos de que eu te ensinei e do que está escrito. Pelo menos Salomão fez algo bem parecido. A gente pode confirmar isso, que pelo menos ele fez isso. Ouviu o pai dele nessa parte. Ele, na verdade, ele fez o possível para tentar, né, fazer isso, como eu falei antes. Ele talvez pediu essa sabedoria, porque ele não queria cometer talvez os mesmos erros, apesar de cometer alguns, mas eu acho que ele achava que esse seria a ferramenta que ele apropriada, digamos assim, para reinar. Eu acho que ele achava que a sabedoria seria uma ferramenta apropriada para governar. Ele tinha que ser um rei sábio. Ajudou a governar? Ajudou. Mas a ele foi útil plenamente? Não. Ele cometeu muito erro por conta disso. Então, eu tinha uma pergunta a fazer sobre Salomão, né? Que eu tinha até esquecido já. Sobre Salomão, né? Onde estava a sabedoria de Salomão nessas decisões dele controversas? Essa é uma boa pergunta. Pega. Decisões controversas. Gosto de decisões controversas. Polêmica. Porque se Salomão era um homem sábio, então porque ele tomou decisões que eram controversas, né? É onde é que estava essa sabedoria dele nesses momentos dessas decisões aí controversas dele. É muito complexo, mas é muito bem o que esse homem disse, né? A respeito de ele pedir sabedoria a Deus para não depender de Deus no restante do reinado dele. Que sabedoria é essa, né? Talvez ele pediu a Deus a sabedoria como ferramenta, não como dependência. E por causa disso, muitas das vezes, o fazer de cuidar do reino não é a mesma coisa de ter intimidade com Deus. E usar dessa intimidade para poder gerir o reino. Não, mas tem uma coisa assim também que eu percebi nessa pergunta, malícia. Porque vamos supor, se ele está usando a sabedoria para governar, é uma coisa, certo? Mas você quer usar essa sabedoria para outros afins? Para encontrar mulher? Para escrever provérbios e cantos? Assim, porque eu não acredito que ele use a sabedoria só para um fim. Sim. Por exemplo, no caso lá da rainha de Sabá, eu acho que ele usou para conquistá-la sim. Para convencê-la. A minha opinião, tá? Pelo andar da carruagem lá, ele usou essa sabedoria para tentar, de certa forma, dissuadi-la a gostar dele, talvez, não sei. Porque, ao entender, ele queria provar que ele era exatamente aquilo que ela tinha ouvido. Se ele queria se provar a ela, algum interesse ele tinha. E não era o reino. Você percebe no texto que não é o reino. Ali tem uma questão também muito ligada ao ego dele. Ele queria queria provar que ele era quem as pessoas diziam ser. Para que seu ego fosse alimentado e a ideia do Salomão, que a sua sabedoria era imensa, continuasse se alastrando por aquela região. Os outros reis não o atacavam porque sabiam que ele era um homem inteligente o suficiente para contornar os ataques. Por isso que é um dos motivos que não havia guerra no tempo do rei Salomão. Ele sabia fazer alianças, né? Sabia fazer as alianças, ele sabia contornar os conflitos com um papo, com conversa, entendeu? Assim, conversa mesmo, normal, como ele fez com Sabá. Pequenos conversinhas assim, eu acho que ele conseguia, igual político nosso. Eu não entendi. Ele dava aquela contornada, sabe? Igual os políticos fazem, ganhar o nosso voto. Né? Então ele ia contornando a situação, ia conquistando o público, igual um cidadão fez, né? A gente já sabe, né? Foi conquistando na conversinha. Mas você já parou para pensar que depois que Salomão ele edifica o templo e não sei, mas é como se depois que ele edificou o templo e se sentiu assim, fiz tudo o que como rei deveria ter feito. Ele começou a fazer coisas que não era para fazer. Que com sabedoria parece não fazer sentido. Ele bota tributos, impostos pesados sobre o povo, começa a fazer idolatria pesada mesmo, adotar outros perante costumes, Deus, né? adota outros costumes. Aí o que Deus faz? O que antigamente não acontecia com o reinado dele, que era próspero, está acontecendo agora. Agora Deus suscita adversários contra ele depois da idolatria. Deus faz com que, tipo assim, a casa dele também, né? Enfim, padeça. E todos esses males vieram. Mesmo ele tendo edificado o templo e tendo feito coisas boas, sabe? Ele tinha sabedoria, mas não sabia como usar. Não teve um momento, né? É aquele detalhe. Você recebeu a ferramenta. Vamos supor, nos nossos dias hoje,
A nossa ferramenta principal é a Bíblia. Não adianta você ter a Bíblia em casa e você não saber usar. Isso é um problema para os cristãos de hoje. Né? Trazendo para os dias de hoje, isso aqui é uma ferramenta. Temos que ler e aplicar. Ler, meditar, aplicar. Saber utilizar nos momentos certos. E está falando de provérbios. Tem gente que pega o livro de provérbios simplesmente para agredir o irmão, não para ensinar. E isso é um problema. A gente vai entrar isso lá nos poéticos, mas isso é um problema muito grave na igreja. Não adianta você pegar um livro da Bíblia e usar ele para agredir o irmão. A função de provérbios não é essa. Isso é uma visão completamente errada. Não foi isso a intenção de Salomão. Não é um livro para ser agressivo com você, mas para te orientar e te conduzir ao caminho certo. Aí tem gente que usa o texto bíblico para agredir o irmão. Tá entendendo? Usa alguma coisa para dizer que o irmão está assim. Ou usa a mesma ferramenta de forma equivocada. Vou pegar o livro de Osés como exemplo. O livro de Osés, mas Osés se casou com uma prostituta. Né? Aí tem irmão que diz, eu posso me casar também. O irmão vai ter um infarto aqui, ó. Usando Osés. Não, mas agora eu fiquei imaginando. Que irmão é assim? Não, mas... Tá sério? usando, não, mas... Não, tô dando isso como exemplo. Né? Porque o irmão pode usar isso como alegação, porque está na Bíblia. E isso é um problema. Aí só que lá ele esquece a questão do contexto. Não é só o texto, tem um contexto envolvendo. Não vira pretexto. Não é pretexto para heresia. Tá entendendo? Só que as pessoas ficam usando a ferramenta de forma inadequada. O caso do Salomão é esse. O Salomão ele tinha acesso à palavra de Deus. Por sinal, foi a pessoa responsável pela primeira estruturação da Bíblia. Então aquela primeira forma que a Bíblia tem, que a gente conhece, clássica, foi o Salomão quem a estruturou. A primeira estrutura, construção, foi dele. E a partir da dele se baseou todas as outras que vieram na sequência. Mas é a do Salomão que está valendo. Porque foi ele que juntou todos os livros, enumerou, botou tudo em ordem, tudo bonitinho. Então toda a organização bíblica só aconteceu na gestão do rei Salomão. No caso a gente tinha as leis de Moisés, mas e Não, as histórias é porque que ele contava... o Moisés era separado. Sim. O Moisés era o Pentateuco, era um livro já separado, já mas já era automaticamente. organizado? Já estava, né? Já estava. O Pentateuco sim. Mas o restante... Mas a questão de Bíblia mesmo, não só o Pentateuco, mas a Bíblia como contexto, a coletânea, a ideia de coletânea, só surgiu na gestão do rei Salomão. Então, ele pegou o Pentateuco, tanto que tem grupos dos hebreus que não reconhecem o resto. Lembra que Jesus falou que tinha grupos hebreus que só viviam o Pentateuco? Sim. É esse o problema. Porque quem organizou a Bíblia pós Moisés foi Salomão. Então, os hebreus não queriam aceitar a organização de Salomão. Acrescentar Ruth para eles era estupidez, ignorância, porque ela era uma pessoa que nem judia era. E ela está na Bíblia. Você imagina o absurdo que os hebreus pensavam quando ele acrescentou Ruth. Mas espera aí, existe um relance muito bom de você entender a história e pegar agora, sabe por quê? Porque de onde Ruth era? Dos Moabitas. Dos Moabitas. Mas os Moabitas são descendentes de quem? Do Rubens. Também do Rubens. Também do Rubens. Mas tem um detalhe aí. Quem é que era... Eu acho que era sobrinho de Abraão. Sim. Entendeu? Existe, querendo ou não, mesmo que não tenha uma linhagem de sangue total, existe um pouquinho. Não, mas aí você tem uma mistura, porque o Rubens também está lá. Naquela região dos Moabitas. Também. Ele passou a habitar naquela região. Então toda a descendência dele se misturou com aquela. Então quer não, tem sangue. Tem sangue ali. Só que eles achavam que o Rubens, o problema todo está no Rubens e não no Moabe em si. O Rubens, ele foi considerado impuro, porque ele se deitou com a mãe, com a mãe não, com a esposa concubina, do... Né? Uma das mulheres, né, melhor dizendo, não a esposa, né? Uma das mulheres de seu pai. Então ele se tornou impuro. Então tudo que vem do Rubens seria impuro automaticamente. Por conta dele. A Ruth pode ter vindo dessa descendência do Moabe. Não há problema nenhum. O problema é porque eles não queriam reconhecer ela no livro. Primeiro é uma mulher de uma terra que tem outro costume. Mesmo que ela tenha o sangue
da geração de Abraão, ela tinha outros costumes. É o mesmo que você pegar os descendentes do Esaú, os descendentes do Ismael, e trazer os textos e as histórias deles para dentro da Bíblia. Veja como Deus é, né? Porque de onde vem certa parte da linhagem de Jesus? Né? A gente tem o caso de Raabe, por exemplo. Ela era uma prostituta. A gente tem o caso de Tamar, por exemplo, que se casou com um dos filhos de Judá, só que os filhos de Judá morreram, ela pega e tipo planeja uma tramóia para se deitar com Judá. E deu certo. Ou seja, Deus pega aquilo que é impuro para fazer parte de algo muito maior para se tornar puro. Pois é. Aí ele foi para... E outra, a mudança da Ruth foi uma mudança que veio dela, não da sua descendência. A mudança aconteceu nela e Deus reconheceu ela e não o que está lá atrás. O foco de Deus na Ruth, por isso que o texto entrou. Porque Deus olhou ela, não olhou o que tinha para trás, ele olhou a atitude dela. Foi a atitude. Então, quando Salomão trouxe o texto para a Bíblia, para que as pessoas entendam que é ela que foi separada, não a tribo dela. A tribo dela nem é contabilizada lá no contexto. Não importa. Deus queria a Ruth. Ele não queria saber o que estava atrás. Aleluia. Eu quero ela. Receba, Entendeu? receba Então essa o palavra. foco dela foi o mesmo que aconteceu, por exemplo, com Abraão. O Abraão, Deus ignorou o que tinha para trás. Eu escolhi você, acabou. Eu não quero saber o que está atrás de você. Eu quero saber o que tem para frente. O que você vai me botar para frente. Então a Ruth, ela é um ponto que ela fecha perfeitamente o que tem para trás e empurra para frente o que importa, o que é relevante, o que Deus queria. E é o que a gente está trabalhando nesse contexto. Tudo que ela gerou, tudo que está sendo estudado agora, veio dela. Então ela tem relevância na história, por isso que ela não podia deixar de ficar fora da Bíblia. Na próxima etapa, como eu havia dito, a gente vai trabalhar mais a fundo Salomão, porque eu não estou trabalhando muito a fundo nessa fase, para o pessoal entender. Tem o Salomão, tem os poéticos, certo? E vai ter muita coisa dele lá nos poéticos, muita. Então assim, eu não vou trabalhar o Salomão muito profundamente, mas a gente trabalha só esses pontinhos assim, né? Mais isoladinho para não dar problema mais na frente com os poéticos, né? Mas o que a gente pode tirar desse reinado de ambos, aí você pode dar a sua opinião. Posso. A gente trouxe a Davi, né? O de Salomão. O que Davi fez de bom, a gente pode dizer também o que Salomão fez, né? A respeito da edificação do templo, que Davi desejava edificar o templo e não conseguiu, por causa de muitas coisas, né? Salomão conseguiu. Deus deu a permissão, o aval, para que Salomão edificasse o templo. E foi um templo, assim, realmente um templo de respeito, podemos dizer, né? E isso se dá pela riqueza que ele trouxe para Israel. O período que Salomão reinou foi o período mais próspero de Israel. Não existe dúvidas quanto a isso. Segundo historiadores, não existe dúvida que Salomão trouxe a Israel muitas riquezas. As alianças que ele fez, em relação a tratamento político também, e os casamentos dele, né? Que também certos casamentos foram políticos, né? Podemos dizer assim, entre eles a gente tem a filha de Faraó, a gente tem a rainha de Sabá, a gente tem outros casamentos que fez com que Salomão ele prosperasse muito, muito mesmo, né? Tanto que lá dizia no texto que eram muitas moedas de ouro, que incontáveis pesos. Eu acho que ele deve ter um salão assim, só com moeda de ouro espalhada pelo chão. Ele devia deitar assim, né? Mergulhar no ouro. Então, enfim, a gente pode trazer tanto benefícios espirituais e benefícios assim de questão de riquezas para o reino de Israel na época de Salomão. Verdade. Sim, um detalhe só para encerrar dessa parte, né? O Salomão tinha um filho circunciso que ele vai ser responsável por uma fase da história bíblica que a gente vai trabalhar depois dos poéticos, tá? Então não vou ainda entrar nele ainda. Que a gente vai trabalhar na próxima fase os poéticos, que é de Jó até Cantares, Eclesiastes, Provérbios, Salmos, enfim. Aí vai trabalhar todo esse poético e numa próxima a gente entra nesse filho circunciso de Salomão e a ruptura, né? Aí ele vai trabalhar duas fases, o reino de Judá e o reino de Israel. Tá bom? Isso depois dos poéticos. Tá certo? Queria agradecer. Querem dizer mais alguma coisa em relação a Salomão, a Davi? Né? Eu sei que o irmão Salomão é meio circunciso também. Por isso que eu não adentrei muito, que ele é igual o pai desse aspecto, tá? Então não vou repetir. Mas as lições que ele deu em Provérbios são muito, assim, que devia ser mais aprofundado, né? Na igreja, como você falou,
que os irmãos usam para Fazer mal. atacar, mas ela é uma lição muito boa para a nossa vida. Aí sim. Muito excelente. Com certeza. Porque no caso da vida dele, tá tudo ali. Não é só o Salmos, que muita gente fala, né? Os Salmos não, o Samuel, Reis, Crônicas, né? Esses livros que falam dos reis, de modo geral, né? Falam do cotidiano. Mas as lições de vida, como você está falando, né? Que é o caso do Provérbios, as lições é que valem muito para a igreja. Se a igreja souber seguir as lições direitinho, eu acho que eles vão evitar muito de cometer os erros que eles cometeram. E a gente vê a parte de história, os erros, mas esquece de ver os acertos. Eu acredito as que coisas justamente, né, os erros deles foram escritos para que a gente não cometesse os as mesmos mesmas erros. falhas. Agora, o interessante de Davi, em relação ao Salmo 51, né, a profundidade do arrependimento, que eu acredito assim, eu sei que foi escrito os erros para que a gente não caísse, né? Mas a maneira que ele se comportou diante do erro que é o que a gente devia fazer quando a gente tem uma queda, porque se somos falhas, a gente vai sempre estar propenso a cair. Mas agir como Davi agiu, ele não botou a culpa em ninguém. Ele assumiu Ele a responsabilidade. assumiu, ele reconheceu. O Salomão também. Mais na frente, ele também reconhece os erros. No caso de Provérbios, você está citando, ele reconhece os erros. Eu fiz errado, eu fiz isso aqui, ó. Só que vocês podem ser melhores do que eu fiz. Vocês podem fazer algo melhor. Vocês não precisam cometer os mesmos erros, né? Então, ele também, de certa forma, ele se redimiu. Não como Davi, porque Davi é aquele negócio de humilhação, né? Que a gente é muito característico, né? O Salomão não era assim, ele é uma pessoa diferente, né? Mas mesmo assim, é uma coisa que ele aprendeu com o pai, exatamente É isso. interessante. Ele também soube reconhecer os erros, assumir os erros e também pedir para que as pessoas não cometam os mesmos erros, mas sigam por um outro caminho. E é justamente isso aí. Tem gente que erra e fica, né? Ele não assumir, é o certo a gente fazer. Caiu, errou, continuar buscando a Deus para se livrar daquela queda, daquele pecado, daquela consequência e humilhar os traiçoeiros. Essa é a lição que, digamos assim, que os primeiros reis, né, de Israel nos deixam nessa primeira fase, né, do texto. Eu espero que os irmãos tenham curtido, gostado. Não se esqueçam de dar o like, inscrevam-se e escrevam nos comentários. E o pessoal se inscreve e escreve. Tem que fazer os dois. Prefiro não comentar. Para receber, dê o like, compartilhe, como eu já foi falado também. O sininho, sim, quase esqueço do sininho, toda vez eu esqueço. Mas o sininho é para receber a notificação, que às vezes o pessoal diz que não recebe. O sininho ajuda. Não é sempre que recebe notificação, mas às vezes ele funciona. E permitir que o app do YouTube também esteja as notificações ativas para o sininho fazer. Olha aí. Olha aí, irmão. Tá bom? Agradeço a presença de todos, a participação. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Participe.